Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos seguir aqui na nossa exploração do Against the Dark Master, jogo de fantasia medieval clássica da Macaco do Mal, livrão que a gente está destrinchando aqui capítulo a capítulo, falando do lore, do sistema, enfim, tudo que foi importante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo. Mas se você está chegando agora, fica tranquilo, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master, para você assistir a série desde o início, ou se perdeu algum vídeo, quiser refrescar a memória, vai lá e depois volta pra gente seguir viagem tranquilo, beleza? Quem está inscrito já no canal, quem está ligado no movimento, sabe que hoje a gente vai continuar aqui explorando, vai terminar o capítulo referente à magia. No vídeo passado a gente comentou os princípios básicos, né, os fundamentos, os conceitos iniciais, vamos chamar dessa forma, de como funciona a magia aqui no Against the Dark Master. Então agora, para a gente encerrar esse capítulo, a gente vai passar para a parte prática, né? Como é que a gente vai conjurar um feitiço, como é que vai funcionar mais ou menos a magia no jogo. Aqui é uma parte do livro que é cheia de regrinhas, cheia de minúcias, aqueles detalhezinhos que quem costuma lidar com personagens usuários de magia já deve estar meio que acostumado, tá? Então assim, eu vou tentar dar aquela visão geral sem descer muito nas filigranas, nas minúcias, né, nos detalhezinhos, porque aí, quando você estiver jogando ou quando estiver acontecendo aquela situação na sua mesa, você pode consultar aqui e ver. Não é nada difícil de entender, eu não achei um sistema complicado, mas é um sistema cheio de detalhezinhos, né? Mas, de novo, quem está acostumado a jogar com mago tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, olha lá, para a gente começar aqui a nossa brincadeira, o livro vai trazer aqui a seção do Conjurando Feitiços. Então, quais são os requisitos básicos, né, para a gente conseguir conjurar um feitiço, para o seu personagem conseguir lançar uma magia? Bom, primeiro, como a gente falou no vídeo anterior, tem uma coisa aqui chamada pontos de magia, que vai ser o combustível, né, o limite para os seus poderes mágicos, vamos colocar assim. Então, o primeiro requisito é justamente você ter pontos de magia suficientes para lançar aquela magia. E como é que eu sei quantos pontos são necessários? Via de regra, para cada círculo de magia que você está lançando, é um ponto que você precisa gastar. Então, se você está lançando uma magia de primeiro círculo, um feitiço de primeiro círculo, você vai gastar um ponto de magia. De segundo, 2 pontos. De terceiro, 3 pontos e assim por diante. Mas esse não é o único requisito. Tá? Porque assim, existe um outro limitador que é o nível do seu personagem. O seu personagem não pode lançar um feitiço de um círculo acima do nível dele. Por exemplo, se você está no 5º nível, por mais que você tenha os pontos, por mais que você tenha pontos de habilidade suficientes, você não pode lançar um feitiço de 6º círculo, porque você tem o limitador do nível do seu personagem, beleza? Fora isso, você tem alguns outros requisitos que são mais uma questão narrativa assim, e da situação que está rolando ali. Quem vai lançar o feitiço, a magia, precisa enxergar o alvo, tá? Aqui o Against the Dark Master não vai trabalhar com aquela situação de componentes materiais, né? Então você precisa só enxergar o alvo, pronunciar livremente, né, as palavras mágicas. Então se você tiver amordaçado ou impedido de falar por alguma maneira, por algum motivo, você não vai conseguir lançar a sua magia, tá? E você tem um limitador também de só conseguir lançar um feitiço por rodada, beleza? Então, resumindo, pontos de magia suficientes, você não pode lançar um feitiço de um círculo acima do nível do seu personagem, esse é o segundo, você precisa ver o alvo e você precisa ser capaz de pronunciar as palavras mágicas livremente e você pode lançar apenas um feitiço por rodada, beleza? Então, vamos seguindo adiante. Uma coisa que é bastante comum e necessária, né, quando a gente está tratando de magia é justamente saber o tempo de conjuração, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um detalhe diferente aqui no Against the Dark Master. Como é que funciona? Via de regra, você vai lançar um feitiço por rodada, como eu acabei de falar, e você vai levar uma rodada inteira, uma ação completa para lançar aquele feitiço. Uma rodada não, perdão. Uma ação completa para lançar aquele feitiço se você estiver numa situação de combate, né? Que é quando isso se torna mais relevante. Mas o Against the Dark Master, ele vai trazer aqui a figura da concentração. Como é que funciona isso? Se você quiser, antes de lançar a magia, o seu personagem pode começar um processo de concentração, né, de acumular energia mística, sei lá, você usa isso da forma narrativa como você quiser. Focar o ki, sei lá, enfim, isso aí fica a seu cargo enquanto a parte de narração da história, né? Mas o fato é que ele pode se concentrar por alguns turnos, algumas rodadas, antes de lançar a magia, e ele vai ganhar um bônus por isso, tá? Então, a cada ação completa que ele se concentra antes de lançar a magia, ele vai ganhar um bônus de mais 10 na jogada dele. Só que isso tem um limite também. Você pode fazer isso no máximo por 4 ações.
Ou seja, você pode acumular no máximo mais 40 de bônus na sua jogada, o que já é uma boa ajuda, né? Mas requer aquela preparação, aquele mise-en-scène todo ali para você, no final dessas 4 ações, lançar a sua magia, o seu feitiço. Um detalhe importante, se durante este período que o personagem está se concentrando, ele for interrompido por qualquer coisa, ele vai perder os bônus, né? Claro que ele está acumulando ali, mas ele não perde os pontos de magia, porque em princípio ele não conseguiu nem chegar no ponto de lançar a magia, ele estava se preparando ali, mas não conseguiu terminar. Quem está acostumado a lidar com personagens usuários de magia sabe, né, que existe a maneira padrão de lançar os feitiços e existe aqueles pequenos atalhos, penduricalhos, uma outra maneira, um jeitinho ali para burlar algumas regras, mas não sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de penalidade. Isso também está presente aqui no Against the Dark Master e a primeira dessas possibilidades é o que ele chama aqui de feitiço improvisado. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou ler só um trechinho para vocês. Olha só. Embora seja arriscado, também é possível renunciar completamente à preparação, conjurando um feitiço sem se concentrar antes. Ou seja, você vai fazer o feitiço ali meio que na hora, meio que de bate-pronto. Se você escolher agir dessa maneira, você vai ter uma penalidade no seu teste de conjuração de menos 10. Ou seja, tem a possibilidade de você conseguir, mas já é um pouquinho mais difícil, né? Existe outra situação também, que é o que o livro chama aqui de feitiços instantâneos. Só que aqui é o seguinte, o feitiço instantâneo, ele precisa estar descrito lá no feitiço que ele pode ser feito dessa maneira, né? Na descrição do feitiço tem que estar lá instantâneo. Nesse caso, você pode realizar o feitiço com uma ação parcial, ou seja, mais rápido, tá? E esses feitiços específicos, você faz isso sem a penalidade de menos 10, beleza? E pra gente continuar aqui nas modificações, né, nas jeitinhos ali da regra de magia, uma coisa que é bastante comum também é conjurar feitiços com armadura. Magos não costumam usar armadura, magos não são afeitos a armaduras. Se você estiver, por acaso, usando uma armadura, você vai ter penalidade também no seu teste de conjuração. Isso é meio que padrão em todos os jogos de fantasia medieval, né, relacionados à magia. E claro, você vai ter outros modificadores genéricos que podem interferir aí no seu teste de magia. Então, deixa eu caçar uns exemplos aqui. A distância do alvo pode ser um fator relevante se você estiver fazendo uma magia de ataque. Se o alvo tiver amarrado ou completamente desavisado, sem esperar ser alvo de um ataque mágico, isso também pode te dar um bônus. Aqui, outros modificadores entendam que tanto como bônus quanto penalidade, tá? Vai depender da situação específica que estiver rolando ali na hora. Então, beleza. Falamos mais ou menos de como é que funciona uma jogada de magia ali e tal, quais são os modificadores, o que vai influenciar ou não, mas a jogada em si, o teste, como é que funciona isso? O teste de magia, de conjuração, ele vai ser bem parecido com o teste padrão que a gente já discutiu aqui num vídeo anterior. Você vai fazer a jogada do seu D100, né, vai somar ali todos os bônus e modificadores que forem aplicáveis e você vai somar também o bônus da sua habilidade mágica, ou melhor dizendo, o bônus da habilidade da magia que você está usando, porque lembrando aqui, a gente já comentou sobre isso também, cada magia no Against the Dark Master funciona como uma habilidade diferente. Então você vai ter pontos ali de graduação diferentes da magia. Tem magias que você vai ser mais forte, vamos colocar assim, e magias que você vai ser mais fraco. Então isso pode variar. Você não tem um bônus para magia de uma maneira geral. Vai depender de qual magia específica você está usando. Mas o teste é esse. Você vai jogar o D100, vai somar todos os bônus ali da magia e outros modificadores possíveis, bônus ou penalidades, né? E vai comparar o seu resultado com uma tabela de conjuração. É a mesma coisa que a gente viu no teste padrão, só que a tabela aqui vai ser diferente. Os valores vão ser diferentes. Você vai jogar e vai comparar para ver se a sua magia foi bem sucedida ou não. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, eu vou mostrar aqui para vocês a tabela, mas assim, basicamente, de 25 para baixo a sua magia falhou. De 26 até 50 você teve um sucesso parcial. De 51 até 150 você teve sucesso no seu teste, conseguiu conjurar a sua magia. E de 151 até o infinito e além, você teve um sucesso decisivo. E uma coisa que eu acho interessante de comentar aqui é que nesta tabela de conjuração, porque isso também é muito comum em relação à magia, você lança a magia e a pessoa que está recebendo ali a paulada, né, a fireball ou o que quer que seja, vem cá, mas eu não tenho nenhum teste aí para escapar disso. A gente já falou também um pouquinho das jogadas de proteção. O que vai influenciar isso aqui? Quanto melhor for o seu teste de conjuração, mais difícil vai ser para a pessoa resistir aos efeitos daquela magia. Então tem aqui, olha, deixa eu tentar aproximar. De acordo com a sua jogada, vai aumentando aqui a dificuldade da jogada de proteção do alvo. Então, só para exemplificar aqui, se você tiver do 51 ao 80, que é a primeira faixa de sucesso, a dificuldade é 50 para resistir. Se você já tiver aqui de 146 a 150, a dificuldade do teste já vai ser 100. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quanto melhor é a sua jogada de conjuração, mais difícil é para a pessoa resistir aos efeitos. Ah, e uma última informação em relação a isso.
eu tô dando aqui as informações da magia de uma maneira geral, tá? Porque se a gente estiver falando de magias de rajada ou de ataque em área, alguma coisa assim, essas magias específicas, elas são tratadas como uma situação de combate, que a gente vai ver em um vídeo futuro, e tem uma tabela específica para essas magias de ataque, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o que o livro chama de distorcendo feitiços, olha só. Mago, ele nunca está contente, né, com as habilidades dele. Ele sempre tem uma maneira ali de distorcer o negócio. E o que é isso? Distorcer um feitiço é a possibilidade que você tem de lançar uma magia, um feitiço, como se ele fosse de um círculo acima do que ele realmente é para você. Claro, tem alguns requisitos para isso. É preciso estar na descrição do feitiço que ele aceita essa possibilidade, né, de distorção, e você vai pagar um custo elevado, um custo maior de pontos de magia, né? Então, por exemplo, se você tem ali o feitiço de primeiro círculo, quer lançar como se ele fosse de terceiro, você vai gastar, ao invés de um ponto de magia, você vai gastar 3. Mas calma, que tem um último detalhe. Esta regrinha, ela continua sendo limitada pela questão do nível do seu personagem. Então, se eu sou um personagem de primeiro nível, no meu exemplo aqui, eu não consigo distorcer um feitiço e lançá-lo como se ele fosse de terceiro, ainda que o feitiço aceite a possibilidade de distorção. O nível do personagem continua sendo um limite aqui. Outra coisa interessante a gente comentar aqui é a ressonância mágica, ó. A magia, claro, ela tem o seu lado perigoso, né? Como é que vai funcionar essa questão da ressonância mágica? Em linhas gerais, é até algo que a gente já vê em outros jogos também. É a possibilidade da sua magia dar errado e atrair uma atenção indesejada. No caso aqui, a atenção do Dark Master. Mas como é que vai funcionar isso em termos de sistema? Toda vez que você tiver um resultado duplo nos dados, o que é isso? Ele dá os exemplos aqui. 11, 22, 33, 44, 55, enfim. Toda vez que você tiver esse resultado duplo nos dados, tá? O mestre vai fazer uma jogada de ressonância mágica. Então ele vai ter uma tabela aqui de ressonância mágica para ver que diabos vai acontecer com você. Essa jogada que o mestre faz, ela também está sujeita a alguns modificadores, que vão dizer se é mais fácil ou mais difícil a sua magia de fato atrair essa atenção indesejada. Então, por exemplo, modificadores. Se você está fazendo essa magia num local seguro, tem uma penalidade menos 20 para o teste do mestre, ou seja, mais difícil de atrair atenção. Se você está fazendo um feitiço numa terra sombria, você tem mais 20, né? Se você está fazendo magia das trevas, mais 30 na jogada do mestre. Se você está fazendo um feitiço de ataque, ou seja, diversas situações que vão tornando ou mais fácil ou mais difícil dessa sua magia atrair a atenção. E aqui ele vai fazer o teste, vai usar os modificadores e vai chegar aqui no resultado final da tabela. Então, só para exemplificar também, se ele tiver menos de 40, nada acontece. Se ele tiver de 41 a 60, o Dark Master está ciente, isso pode chegar no máximo até 101 ou mais no teste, que significa o quê? O personagem foi encontrado por um servo formidavelmente poderoso do Dark Master, enviado para trazê-lo para o lado sombrio ou destruí-lo totalmente. Ou seja, dependendo do resultado aqui no teste, isso vai aumentando, desde nada até essa última consequência que eu li. Acho que isso é uma mecânica interessante, né, que pode adicionar aquele toque do inesperado ali na sua jogada e, claro, né, sempre deixando bem exposto ali os perigos de utilizar a magia. Seguindo adiante, a gente vai ter também a falha de feitiço. Tudo isso que eu falei até agora são consequências excepcionais, tá? Agora a gente vai falar da falha pura e simples do seu feitiço. Se você jogar lá a sua jogada de conjuração e der na tabela que você não conseguiu fazer a magia, não é simplesmente não conseguiu fazer a magia e tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Quando você falha num teste de conjuração, você faz uma outra jogada para ver qual é a consequência da sua falha. Essa jogada vai ter uma tabela própria, vai ter outros modificadores também, e você vai, no final das contas, ver o que foi que aconteceu. Um efeito aqui, deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês. Dependendo do resultado, este efeito que está previsto aqui vai substituir o efeito pretendido da sua magia. Se for uma magia de ataque, por exemplo, claramente você vai errar o alvo, mas além de errar o alvo, vai acontecer alguma outra coisa aqui. E isso para qualquer tipo de feitiço. Ou seja, a vida dos magos em Against the Dark Master não é fácil. Mas ainda assim, esses personagens não só insistem em continuar fazendo magias e estudando magias, mas insistem também em transcender as regras. Eu estou falando aqui desde o início que o nível do personagem é um limitador para você lançar magia, correto? Correto. Mas claro, óbvio, evidente que tem uma maneira de você burlar isso, que é o que o livro chama aqui de transcender magia. Essa possibilidade, ela está aberta só para os animistas e para os magos, tá? A gente já comentou aqui que todo tipo de personagem pode usar algum nível de magia, mas transcender apenas para magos e animistas, que seriam os especialistas no uso da magia, né? E como é que vai funcionar isso em linhas bem gerais? Porque aqui é um ponto que tem várias regrinhas, várias minúcias. Isso, na verdade, essa possibilidade de transcender é através de um ritual mágico, ou seja, você não vai estar sozinho. Você vai estar fazendo um ritual com outros participantes e isso concede a possibilidade, atendidos aqui os requisitos e as regrinhas, de você lançar magias
mais poderosas. E só para dar alguns exemplos aqui, esses rituais e essas possibilidades de você transcender a magia, claro, vão envolver ali sacrifício de força vital, etc e tal, e também regras opcionais, como, por exemplo, alinhamentos celestiais. Se você quiser incorporar isso no seu jogo, você pode, o livro até te dá algumas opções aqui, né, de uma tabelinha. Se você quiser colocar isso, misturar narrativa com regra, né, quando as estrelas estão alinhadas de tal forma, isso pode dar bônus ou penalidade pro ritual, enfim. Quem gosta de enxertar esses detalhes e deixar o mundo mais vivo, tem essa possibilidade também. E claro, se você está usando ali dos rituais para transcender as regras básicas da magia, isso também vai ter consequências, tá? Então, sempre vai gerar ressonância, né, quando você estiver fazendo esses rituais. E além da ressonância, você também vai ter como consequência de transcender a magia a possibilidade de você levar dano, de você estar num estado mais cansado, exaurido fisicamente. Ou seja, uma série de possíveis penalidades que os seus personagens vão estar sujeitos por terem descumprido as regras da magia, beleza? E pra gente fechar o capítulo, tem aqui uma coisa que eu achei muito útil e interessante, que é o fluxograma da magia. Se você pode ou não conjurar o feitiço. Então, um guia rápido aqui para você entender um pouco melhor as regras. Como eu disse, eu não achei uma regra difícil, complicada, mas ela requer uma certa atenção e talvez algumas jogadas para você introjetar tudo e pegar a prática da coisa, beleza? Então, com isso, a gente encerra o nosso capítulo de magia aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem acompanhou até agora, muito obrigado. Deixa aí o like, o seu dislike, seu comentário, que é muito importante. E a gente se encontra na próxima resenha.